Olá pessoas, eu sou Evan e sejam bem-vindos ao quadro sem nome ainda, não sei bem como é que vai ser, o quadro em que eu, Evan Raiden, e minha amiga Eve iremos falar sobre um tema que gostamos bastante, que é Pokémon. Se apresente para nós, Eve. Meu nome é Eve, eu sou fã de Pokémon e eu tô planejando um negócio. Então, pessoas, esse programa aqui vai ser basicamente um podcastzinho entre conversa entre mim e a Eve, falando de temas variados de Pokémon, que eu tenho basicamente quem gosta bastante e a gente tem um hiperfoco sobre isso. E por ser algo que a gente gosta bastante, a gente planejou pelo menos trazer isso para vocês, talvez para um debate maior e afins. E bem, vamos assistir através de uma roleta de temas. Eu botei mais alguns, vamos ver se vai ficar bom, né? Então, vamos rodar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou rodando. Quem sabe no próximo eu posso mostrar. E vai Roda. ser mecânicas que deviam voltar. Sabemos que vai voltar a Mega Evolution, isso é óbvio, mas existem mecânicas antigas, não só mecânicas, por exemplo, de que já foram apresentadas como Z-Move, Dynamax e afins, mas mecânicas que foram apresentadas, sei lá, no mangá e afins. Eu já contei pra você a minha opinião. Eu sou a fã número 1 de Alola e eu considero que devia voltar a Z-Move. Ah, dá pra voltar. Porque Acho que dá pra voltar é foda. Z-Move, só que talvez com contexto melhor. Talvez. Certamente se tem um contexto correto lá em Alola do porquê que existe os Z-Moves. Mas eu considero os Z-Moves uma mecânica legal, porque, tipo, é um ataque, só que você usa uma pedra que tá praticamente daquela preda, e o Pokémon solta um ataque mais forte por causa daquele negócio. Eu acho foda. Sim, Só sim. a gente tem que fazer uma dancinha pra funcionar. E o que eu penso assim também, que se for para eles trazerem Move, provavelmente trariam em menor escala. Ou seja, não teria toda aquela animação não abrangente, mas elaborada e afins, por conta do competitivo. Eu considero que se não tiver animaçãozinha, daí fica. Perde o charme. Perde o charme. Isso perde chão, mas vendo pro lado técnico, seria melhor para o competitivo não ficar muito longo. Agora, se for utilizado apenas pro modo história, talvez até que vale a pena, dependendo do contexto que você colocar. Sei lá, tem um Legends Alola, como é que seria isso? Aí tu me ferra, viu? Então, se fosse assim, eu não conheço muito de Alola, então posso dizer que se tivesse, por exemplo, um Legends Alola, talvez teria mais coisas envolvendo as imóveis que não foram apresentadas, vamos dizer assim. Sim, sim. Você tá certo. Não tem muito o que eu falar, você tá certo. Por exemplo, qual Pokémon que tu veria que precisasse de uma Z-Move? Que desse atenção para todos os moves. Porque você tem as moves tradicionais, que são as de tipos, e tem as exclusivas, que é do Pikachu, a 1 milhão de volts, a do Mimikyu, e acho que da Eevee também tem, né, se não me engano. A Ivy tem, que ela. Se eu não me engano, mostrou no anime que o cara usou o Z-Move, apareceu todas as Evolution do não sei da onde do mundo e vieram lá e deram o ataque lá fodão. Sim, mas essa questão da Eevee, talvez até faça uma pequena exclusão de possíveis novas Eevees, novas Evolutions. Porque, como tu disse, foi colocado todas as Evolutions aos arredores. Então, se eles fossem colocar mais Evolutions, tem que ter uma certa explicação do porquê que não aparece na coisa, na Z-Movie. Faz sentido. Mas eu acho que se fosse botar as movies de novo, se fosse incrementar as movies de novo em algum canto, acho que seria mais viável botar nos iniciais, porque faria sentido. É exclusivo dos iniciais.
No caso, seria dos iniciais daquela região, se diz, né? Isso, correto. Pra mim faz Porque. sentido. Sim. Mas vamos imaginar assim. A gente tem Mega Evolutions de alguns iniciais que. Quer dizer, alguns, porque não são todos, né? Que talvez possam ser apresentados até no ZA. Então, se levar em consideração isso, pode até se considerar o Z-Movie para um possível Legends Alola, vamos supor assim. Inclusive, a Lola merecia mais um remake do Giziar. Eu digo assim, por exemplo, vamos ter um Legends Alola e quais seriam os Pokémons que vão estar nessa região de Alola muito antigamente. Eu não sei se a Alola foi modificando. Eu não tenho muito contexto sobre a Eu região. considero que eu acho que sim, porque é um é um arquipélago de ilhas. E meio que pra ter acontecido tudo isso, provavelmente os primeiros povos que estavam ali eram indígenas, portanto também a ilha tropical, tem o negócio dos tapos. Tem que ter todo um contexto pra como que aconteceu tudo isso. Então acho que sim. Poderia Sim. ser mais ou menos, sei lá, uma exploração, uma colonização do local e conhecendo toda essa trajetória dos tapos. Talvez até apresentando Sim. a forma regional daqueles tapos antes de se adaptarem às versões que são hoje. Ai, Como. Evan, você só me faz ter mais vontade de ter tido um Legends Alola. Que tristeza. Porque, se parar pra pensar, em Legends Arceus, a gente teve os Originals Palkia e Dialga. Isso não Sim. impede do que pode acontecer com o ZA. Eu acho que tu até falou pra mim que pode ter. O Kakai disse que pode não ser no futuro, mas ser do passado. Então isso não impede do ZA ter versões, vamos dizer assim, do passado, que sejam originals, sei lá, do Ivytal, do Xerneas e do Zygarde, assim como tu falou sobre o Z-Movie. Não impede de que os Tapos possam ter as suas versões originals, só que adaptadas para aquele tempo. Ou eles já são desse jeito antigamente, não mudaram muita coisa por conta da tribo. E sim, a tribo não teve muitas mudanças. Puta, Evan, você tem um jeito de falar que eu fico até sem palavras. Você fala tudo. Mas vamos Você pensar fala. assim, quais Pokémon que combinariam para ser iniciais de Legends Alola? Que aí a gente já pode pensar como que seriam as moves deles. Olha, de Legends of Lola, eu não acompanhei muito o que eles pensaram em colocar. Mas eu lembro de ter Legends alguma Arceus. coisa. Legends Arceus? Tu falou, de Legends Alola eu não acompanhei. Não. Não, eu falei Legends, eu não falei Alô. Ah tá, ok. Não, do que eles vão botar de inicial no Legend ZA, eu não acompanhei muito bem, mas eu lembro que você ter falado de talvez eles colocaram o Scorbunny. Sim, foi Isso o que eu vídeo do lembro. Gengar, por conta da similaridade da França com a Inglaterra. Eu lembro de terem falado também que talvez o Piplup estaria. Talvez o Piplup seria um deles. Sim, por causa do Napoleão e tem o Snive. Então, são possibilidades. Agora, que tipo de iniciais poderiam combinar com a Lola? Pode ser talvez, sei lá, Bulbasaur, que ele se adapta a ser um sapo tropical, vamos dizer assim. Talvez tenha. Sim. O que mais temos aqui? Será que não vai? Totodile, talvez. Não tenho ideia. Torch, que acho Muito difícil. difícil também. Infernape, talvez. Acho que o Grook. O Grook me dá uma vibe de Alola. Grook dá uma vibe de Alola. Mas aí tem que escolher ou entre Bulbasaur ou Grook, como um tipo grama. Vamos pensar assim. Acho que faria mais sentido o Grook. Pra mim, faria mais sentido o Grook. Por causa da região de Palmeiras e afins, né? Sim. É meio difícil não pensar num lugar todo tropical e não pensar. Mamaco. Tá, Grook. Agora pro tipo fogo.
Talvez o Emboar. Pois é meio que. Porque Javali comido. talvez, não sei. Delphox não sei se combinaria. Talvez combine, Delphox talvez combine. Porque se ela é meio que uma bruxa de fogo, talvez combinaria como fosse as tribos mexendo com fogo e afins. Seria meio que um fogo fantasma, igual o Marowak. Você é um gênio tão. Você me deixa sem palavras, né? Você é um gênio. Água. O que temos de água? Água. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que seria mais. Acho que se faria mais sentido do Totodile. Totodile? Jacarezinho. Quaquaval eu acho difícil. Ele é muito cedo também. Piplup já talvez tenha a possibilidade de ser no ZA. Mudkip eu acho muito difícil. É que meio que uma de equipe é de pântano. É meio complicado você botar um bicho do pântano numa ilha tropical. Será que o Squirtle vai? Squirtle. Não Deixa eu ver sei dizer. se tem tartaruga no Havaí. Tartaruga no Havaí. Google, tem tartaruga em Havaí? Tem, pior que tem. Eita! Pera, eu acho que tem. Ilhas ou baías onde são protegidas, exatamente estado de alto mar. Tem no Havaí. Onde são aquelas tartarugas mais tropicais de. Aquela que tem como é que chama? Que come alga. Os cágado? Todos comem alga, né? Mas são mais robustas. Talvez os cágado, então? Talvez. Não, acho que Tartaruga do cágado Mar não. Verde. Uma Do nada, possibilidade. do nada o Squirtle ficando anêmico, ficando verde. Pra região, né? Mas como que seria vamos ver as formas finais dele? Porque o Squirrel ele é mais que uma arma, vamos dizer assim, né? Sim, uma arma. Mas isso meio que mudou a partir do Quaquaval, que virou um dançarino. A não ser que os sapatos se tornem uma arma. É que meio que. É que antes deles pensarem no design, eles têm que pensar na região como um todo, porque o clima, a região e tudo que tá em volta da região é um promenor do que vai acontecer na forma final deles, como o canto, que pelo já ouvi do vídeo do Kaká, canto tem relação com negócio nuclear. Por isso que alguns Pokémon são do jeito que são. Por Sim, causa de coisas nucleares. Porque eles não estão mexendo direito em radiação. sim, sim. E talvez, então, o Squirtle de Alola não seria uma arma propriamente dita. Seria um negócio mais natural. Seria algo como uma locomoção, tipo um Lapras da vida. Sim, faria sentido. O Blastoise é um bicho bem grande. E aí Faria seria com mais uma sentido. locomoção, e ao chegar em canto, ele teve essa mutação para poder se defender, vamos dizer assim. Então é uma arma biológica. Basicamente. Grookey básico, mas ele tá muito levado ao musical inglês, vamos dizer assim, por ter aqueles tambores. Pra Lola, eu imagino ele tocando um tamborzão na mão, ao invés de baquetas. Sim. Faria mais sentido também. O design dele, que eu imagino pra Lola, eu imagino que seja algo mais natural e alegre do que algo mais sério. Porque o Willabon é muito sério. Então, se você pode imaginar algo pra Lola que ele é muito mais carismático, você poderia imaginar, por Tipo, exemplo, uma bandana. talvez. Eu imagino ele mais com algumas partes do corpo mais pintadas. Acho que Sim, tipo combinaria. isso, tipo isso. Porque ele sendo mais, vamos dizer assim, diversificado. Sim.
E eu não acho que o Rillaboom seja sério, mas tipo, eles botarem ele como um bicho que toca tambor, mas ele tem mas ele o tempo todo toca aquela cara, meio que complica a gente não pensar que ele é um bicho Pois, tenebroso. ele é um bicho grandão, ele é um gorila alfa, vamos dizer assim, né? E, É um gorilão. Delphox. Delphox, eu imagino muito ele sendo pelo menos um fogo e fantasma, e tendo essa estética combinando com o Maraki, ele tendo parte dos vulcões e apresentando os rituais, vamos dizer assim. Meio que aquela. Eu acho que talvez aquele tipo de bruxa de voodoo faria sentido. Quase isso, quase isso. Ele tem essa ligação com os rituais. Sim, sim. Mas tá, voltando ao assunto principal, que é sobre as mecânicas. Tem algumas mecânicas que são existentes no mangá e afins que nunca foram adicionadas, eu acho que nem vão ser adicionadas por serem muito doidas. Você tem, por exemplo, aquela mecânica que foi adicionada no mangá que o usuário ele dá uma fusão com um Pokémon. Ah, é aquela da armadura, né? Isso, da armadura. Cara, essa eu acho que faria. Eu acho que tem mais chance de fã usar esse negócio do que a própria Game Freak sequer pensar em usar isso. Porque Sim, parece um negócio que não combina com o teor da Game Freak. sim, sim. Não combina com o Eu teor que fiquei eles até pensando pretendem. nisso. Se, por exemplo, o Power Word tá tendo essa treta recentemente, eles fizessem algo, sei lá, uma fusão dos paus, vai pra cima dessa frase, com os humanos de lá, fizessem uma armadura. Será que a Game Freak ia lá bater um martelo com eles? Provavelmente, porque não. Talvez não a Game Freak, mas a parte da Pokémon Company que mexe com o mangá. Porque essa ideia ainda é deles. E seria, tecnicamente, uma cópia. Sei que tá sendo com a questão do. Acho que é licenciamento de lançadores. Sim, sim. Que tá tendo essa treta com a Game Freak de que eles estão copiando a forma de captura. Por isso que eu até expliquei pra ti que a Bagdex tá usando outras maneiras, que é a digitalização entre os Bagmons, e o caçador de Saci, eles usam garrafas. Eu não sei se eles capturam se batendo no bicho ou se ele vai próximo dele, se eu não me engano. Eu não tenho que ver isso ainda. E inclusive, apoiem Caçadores de Saci, já aproveitando aqui o jabá. Exatamente, eu quero muito comprar, só que eu tô com pouco dinheiro ainda. Eu quero muito comprar pra fazer uma sessão de caçador de Saci. Eu preciso, Tem a versão necessito. gratuita, só que eu quero comprar a completa pra poder fazer uma experiência mais melhorada. Eu estarei lá, eu preciso, necessito. Sim. Mas assim, como você citou a questão de que os fãs poderiam usar isso, eu lembro muito o Infinity Fusion, que os fãs conseguiram criar um jogo que até agora não sei como que não foi derrubado pela Game Freak pra fazer fusões de Pokémons. Eu já conversei com esse negócio com o Joy uma vez, e tipo, ele tem muito medo do negócio de levar processo da Nintendo. Tem que levar em consideração uma coisa que, tipo, o que a Nintendo vai fazer se você está gerando conteúdo sobre isso, mas você não está ganhando? O Isso é problema seria verdade. se você estivesse ganhando com isso. Se você estivesse Sim, usando a imagem da Pokémon para ganhar dinheiro sobre isso. Porque daí sim, sim você estaria errado. Você estaria sim, errado sim. pra caralho. Porque E se, se Infinite Fusion está ganhando dinheiro com a imagem. acho Mas que se com estiver apoio, né? e a Pokémon Company descobrir, aí sim. Mas Aí sim. eu acho que eles ganham dinheiro com apoio e não com a venda do jogo. Sim. Sim. Aí se torna Então, um caso mais muito diferente. provavelmente muito provavelmente estão por isso que ainda tá de pé o Infinite Fusion, porque a Pokémon Company não vai ligar de tipo, o cara tá usando esse negócio aqui, mas não tá gerando problema pro meu bolso, Sim, então sim, sim. foda-se. Tanto que é um negócio legal esse do Infinity Fusion, porque tu tem não só as fusões, mas os artistas podem criar variações dessa fusão. Eu vejo pouca coisa do Infinite Fusion, mas o que eu vejo, eu racho de rir, eu acho extremamente foda, porque, tipo, É é negócio de muito pixel bom. art, muito bonito.
Sim, eu quero muito fazer algo parecido com os Pokénets, sei lá, algo diferente dos Pokénets, onde ele tem fusões de Pokémon. Talvez uma hora eu faça isso. O negócio nem saiu ainda e já vai ter a U. Meu Deus, Nem é o Undertale. não, a gente Undertale. assim, a gente tem as nossas brincadeiras, porque a gente fez a versão líder de ginásio, quer dizer, eu não fiz todas ainda, né? Sim, Mas isso não impede da gente brincar internamente entre a gente. sim. Que pra você que não sabe, a gente tem meio que um grupo entre amigos, mas que a gente tá planejando um projeto entre esse grupo, que seria um grupo de treinadores de Pokémon, chamado Pokénerds, que a gente criou muito tempo atrás, faz um ano praticamente, né? Vai completar um ano. Vai completar um ano do grupo. E Na verdade, acho que basicamente já completou. é por aí. E basicamente Parabéns, porque nós tivemos um ano de aniversário. Nos deem parabéns. Basicamente, a gente conversa tanto do Pokémon quanto outros assuntos, mas em questão dos projetos, é para contar uma história entre os personagens de como eles estão envolvidos numa lore de Pokémon alternativa, que assim segue certos eventos da trilogia da saga original, mas do nosso jeito. Sim. Eu acho que tem um nome específico para isso. É, Doujishi, é uma coisa assim. olha, se você falar essa palavra errada, já vão pensar que é outra coisa. Não, não é erótico. É o de fã mesmo, de fã. História de fã. Por favor, não leve esse negócio errado, pelo amor de Deus. Não, Não não, vou não, não, fazer não. isso. É a história de fã. Tô falando das histórias de fã, não é nada erótico, não. É uma história de fã. Eu sei que tem um nome pra isso. Fanmade. Fanmade. Vamos usar o Fanmade. termo fanmade. É, É um, fácil. é uma história fanmade de Pokémon, mas usando os nossos personas, vamos dizer assim, tem o Pievan, tem a Pieve, mas que são daquele universo. Por isso que alguns amigos, a gente Sim. criou headcanons que estão próximos de ser canonizados para eu criar histórias alternativas que não seguem a história original. Só como fosse aventuras Pokémon, vamos dizer assim, coisas alternativas. Sim. Tanto que, Inclu pode falar, pode falar. Inclusive, eu penso em botar certos personagens na história, mas tipo, personagens de fundo, tipo, eu não quero deixar essa cena em branco, vou botar tal personagem que é um amigo que eu conheço aqui como referência. Sim, Não vai sim. estar praticamente na história, não vai ter fala, coisas assim, no máximo, meu Deus, um negócio de figurante assim. Uhum. Mas história mesmo são os principais e os que eu já criei design e o Evan tá criando uma pequena lore. Sim, por isso que eu tô fazendo essas questões do histórias alternativas para eles não ficarem de fora, para poder eles terem as suas próprias histórias. A Ivy tá cuidando da história principal. Eu vou cuidar de histórias alternativas mais pequenininhas. Mas enfim, voltando ao assunto. Tanto que a gente falou sobre mecânicas, uma coisa que eu quero fazer é criar mecânicas para os próprios Pokénerds. Uma vez eu falei sobre a questão de Battleground, que a Game Freak é E, basicamente. Oi? inclusive, vai ter sim os Battlegrounds dos Sim, Pokénerds. E o Joy já criou o dele, que no caso é uma mega evolução exclusiva do Pikachu dele. sim. Estilo Ash Greninja. Sim, é isso que eu quero fazer. Tanto que eu vou conversar com o pessoal para fazer os deles. E é uma mecânica que eu gosto muito, que pra mim devia voltar. Eu acho que eu até falei pro C2 isso, que poderia ser interessante voltar, mas não sei de que maneira pode voltar. No anime, isso se implementou como vinho, porque é imperfeito. Mas para implementar isso nos jogos é complicado. Tipo, teria. O problema do Battleground é que fizeram um Pokémon específico. E aí não faz muito sentido, porque, tipo, é o Pokémon que eu acho mais tem vínculo, mas isso não devia acontecer com o Pikachu? É, Faria exatamente. mais sentido e, e seria mais condizente, porque o Pikachu tá com ele de o quê? Tem anos, praticamente. Há O Ash tem o quê? Tem anos, basicamente, que, O Ash tem o quê? 15 anos atualmente? Ou continua com 10 anos ainda? se eu não me engano, ele ficou com 11. Tá de sacanagem. Eu lembro de ter visto que falaram que o Ash agora tem 11. Não é possível.
Mas assim, como tu falou, faria mais sentido ser o Pikachu por ter esse vínculo maior. Então, sei lá, se eles fossem implementar isso no jogo, talvez eles tivessem um sistema de customização para Pokémon que adicionasse o Battle Bond. E seria customização limitada, porque ilimitada é muito difícil. Por exemplo, Eu acho que faria. Eu acho que talvez se eles fossem botar os Battlegrounds, devia ser nos iniciais da geração. Porque, tipo, é o primeiro Pokémon seu, é o que você tem que ter mais vínculo, né? Caramba. faz sentido também, faz sentido. Por exemplo, Desculpa. tem uma certa customização, como um chapéu ou uma coisa que você está usando sempre, que vai ser colocado pro seu inicial. Ou você pode customizar o inicial do jeito que quiser, com pré-modificações. Claro que é um negócio muito difícil, é um negócio complexo. A mecânica é muito boa, só que a forma que você colocar isso no jogo é muito complexa, porque existem muitas maneiras. Tem um negócio, é tipo, a ideia é boa, a execução pode ser feita, mas é tipo um negócio que nunca vai sair do papel, porque programar é diferente do que você imagina em fazer. Inclusive aquele negócio das armaduras de Pokémon, porque tipo, seria um negócio muito complexo você fazer isso. Não é algo tipo, isso seria legal, vou fazer. É meio complicado. Como que Gostei vai da se execução. encaixar tanto no jogo quanto na história? Sim, seria muito complicado eles fazerem cada pecinha, cada partezinha, o que tem que fazer pra. Esse personagem não sei, tem que botar esses cálculos aqui, esses. Meu Deus, que dor de cabeça. Sim, Ai, eu fiquei pensando assim agora. Se o Ash Greninja, no caso, se ele continuasse com a ideia do Ash Greninja, já fosse realizado e tivesse alguém que soubesse de algo parecido, iam ter uma certa exploração sobre isso. Talvez o ZA adicione isso. Talvez o ZA ele vai explorar essa questão do possível ancestral que tenha feito o Battle Blound também. sim, acho que faria. É uma Rapaz, possibilidade. Você é muito gênio, eu tenho medo de você. Tu se referiu às armaduras, no caso, se refere à armadura do mangá, né? Sim, correto. Porque que eu Como a gente lembro, falou, tem porque, tipo, também as armaduras que foram colocadas no Mewtwo, a Armored Mewtwo, e tem outra mecânica que foi do Mewtwo, que é os Pokémon. Não sei se é Pokémon original, mas é os Pokéclones também. sim, os Pokémon Clone. Isso é do filme. Isso do filme. Sim, sim. Se isso fosse adicionado do jogo, talvez poderia ser adicionado como fosse um evento. Sim, é. Eu imagino mais isso acontecendo em Pokémon GO, mas acho que faria também sentido de aparecer, como apareceu o Zeraora do filme, que ele tinha aquele cachecolzinho rosa. Aquele, Sim, sim. aquele negócio rosa. Pô, Ele serve é um como se cachecol. fosse um Pokémon, vamos dizer assim, único. Tanto que eu não sei se Sim. as versões atuais do Pokémon do Switch, eles têm Pikachu diferentes. Eu não sei se eles têm. Do Switch eu não vi ninguém falando. Só sei que em Pokémon GO, sim, tem as Pokémon versões lá Go. de Chapeuzinho. Então, faz mais sentido aparecer um Pokémon Go, porque por não ser diretamente ligado à história. E também porque é mais fácil de programar algo para um celular do que para um jogo. Pro jogo grande, tu diz assim. Sim, sim. E- É mais simples, mais barato e rende mais. sim, então pensaria, por exemplo, os Pokéclones que foram apresentados no filme, talvez com versões não só daquela época, mas como versões de hoje em dia também, como Pokémons exclusivos do Pokémon GO. Isso é um evento interessante. Sim, sim. Eu concordo. Não tenho Sim. nada a adicionar. Assim como falamos Concordando. de eventos, tem muita gente que adora a versão de Dynamax, de Gigantamax e afins, mas eu não consigo ver eles voltando hoje em dia como novas gerações. Sim. É que com o negócio da Dynamax e Gigantamax, como a gente viu no próprio jogo, se
o negócio não tá apropriado pra lá, se não tem como fazer, não tem aqueles negócios, as prédios, negócios, papá, não tem como fazer. Então não é possível que eles consigam botar isso de novo. Teria que ter uma explicação do porquê que esse negócio voltou. Sim, é diferente do Mega Evolution do que você tem as Mega Pedras, que foram adicionadas até no Sun and Moon, que o Brock e a Misty, eles puderam usar Mega Evolutions no anime. Porque, tipo, os ginásios daquela região são adaptados para poderem suportar um Pokémon gigantesco, que é a transformação da Gigantamax Dynamax. Sim. O próprio estádio lá é feito para isso. Se não tá adaptado, não tem como você voltar aquele negócio. E eu acho difícil eles fazerem uma região inteira mudar assim, só porque sim, todo a estrutura do ginásio, do negócio da competição, só para adaptar uma coisa que não dura tanto tempo e talvez não tenha tanta utilidade para eles se eles têm acesso à mega evolução. Então Sim. talvez é muito impossível com 0,00000,1% de chance da Gigantamax da Dynamax voltar. É a mesma história que a gente falou sobre esse move. Ele voltaria como se fosse um Legends. Sim. Porque você conseguiria ver como que ele foi introduzido naquela região. Como que... Acho que é meteorito, né, que chama. Sim. Como que os meteoritos chegaram lá, como que aconteceu tudo isso. E talvez até mostrar outras Dynamax, ou no caso de Gigantamax, que não foram apresentadas, mas que foram se perdendo ao longo do tempo. E também contar melhor toda essa história do Zygarde e do outro cachorro lá com o Eternatus, aquela luta toda, como é que aconteceu tudo isso. Eu acharia legal, hein? Sim, deveria como explicar tudo isso. Sim. Tá, outras mecânicas que já aparecem no Pokémon GO, mas eu acho que seria interessante até para as versões atuais, mas acho muito difícil por ser algo estético. Não vejo muita mudança. No máximo, eu acho que mudaria a forma do Pokémon. É o Shadows. Eu acho que você me falou disso, aquele negócio do Shadow Lugia, papapá. Exato. Porque a gente tem pouquíssima explicação sobre o Shadow Logia e o Shadow Mewtwo, mas eu gosto tanto do design deles que eu acho que seria interessante ter pelo menos alguns eventos dos jogos, nem que seja em comemoração da região, sei lá, aniversário. Eu não sei qual região que ele aparece. É a terceira, né? Lugia. É. Segunda. É a segunda. Sei lá, aniversário da segunda região e tem evento dos Shadows. E aí pode colocar alguns Shadows espalhados pelo mapa e você tem que capturar eles. Mas ele não tem muita mudança, só na estética mesmo. Assim, já apareceu no Pokémon GO, mas é o Pokémon GO, né? Então, meio memes. Pokémon GO é basicamente... eu tenho tudo isso, não sei o que. O que você joga? Pokémon GO. Assim, é legal o Pokémon GO, só que a questão dele ser um mobile mais simples não me pega tanto, porque você não tem muita liberdade para se sentir tendo algo muito valioso, dizer assim. Claro que tem Pokémon que são muito raros e tal, não vou deixar na pataquada do mundo, você tem que ir pra lá. Sim, não vou deixar os jogadores de Pokémon GO, assim, pra ruim. Eu tô dizendo assim que o Pokémon GO não tem o mesmo peso do que você tem uns eventos do jogo de Switch. Sim. Não tem o mesmo peso. Agora, Terra tá muito novo pra poder voltar. Tanto que é uma mecânica interessante, mas que ainda vai ser explorada muito futuramente. Não sei se no ZA vai ser explorado. Eu acho difícil. No máximo, as Mega Evoluções podem, sei lá, explicar algo muito subtitulado sobre o Terastallize. Sei lá, uma menção dele, uma coisa assim. O Terastallize eu acho que é o menos provável também, porque é um negócio muito novo, não tem por que eles trazerem agora. Além de ser novo, muito, assim... ele é ok, não é ruim, é só ok. Sim, ok. É uma das mecânicas já feitas.
Porque eu não vou mentir que ele é ruim. Ele é muito bom porque você cria uma estratégia diferente. Mas assim, em questão É que, tipo, é de que lore, ele, ele é que, tipo, eles fizeram uma história muito. Ah, foi por. Eles encontraram essa pedra aqui, essa pedra não sei o que. E também o design. Eu não sei, acho que botar o Pokémon só brilhando da cor do tipo e estando todo inteira seria mais bonito do que aparecer aquele chapéu ridículo. eu entendo. Uma, O chapéu é legal. Tanto uma, que eu não vou mentir que o Terapagos é muito bom. É importante pra história. complicada, eu não sei. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Terestalize. E por um lado eu adoro, por outro eu acho uma escolha de design duvidosa. Eu gosto do Terapagos porque ele mostra que ele é o criador das tipagens, se eu não me engano. Mas a questão dele fazer esses chapéus me complica um pouco. Mas isso é design da Game Freak. Eu acreditaria se do nada a Game Freak só soltasse porque que ele fez os chapéus, é porque ele queria que os Pokémon parecessem bobo. Eu acreditaria. Acreditaria. Deixaria. Passava o pano se fosse isso. É porque é bobo. Ele queria que parecesse bobo. Tem umas Aí, mecânicas que não foram. Oi? não sei, você tava falando comigo sozinho. Continua. Tem umas mecânicas que foram adicionadas, se não me engano, até no Scarlet Violet, que, por exemplo, é a corrida. Vamos dizer, corrida Pokémon, que você controla o Pokémon em si. Eu achei ainda legal isso. Que você meio que não se transforma nele, você controla ele para poder fazer certas missões e tal. E talvez eles utilizem muito bem isso pro ZA. Talvez uma missão, sei lá, uma missão de resgate ou se infiltrar em certos lugares. Sim, 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 sim. Porque Sim, sim, sim. Kalos acaba sendo uma cidade muito grande. Então, por estar sendo em construção, talvez o ZA ele mostre isso. Como que as mecânicas do Scarlet Violet vão ser influenciadas no novo jogo. Sim, eu tô entendendo teu ponto. Tô entendendo e faz sentido. Ignora meu pai Então, falando. por exemplo, tem mecânicas que, como eu falei, do controlar um Pokémon é interessante. Só que eu não sei se ele vai ser utilizado. Que mecânica que a gente não falou aqui? Acho que não tem outra, né? Acho que não. Deve ter. Mega Evolution já falou, né? Mega Dyna, Terra. A questão também. Se você, como a gente falou sobre o Max diz, sobre os Legends, vamos dizer assim. Se ele falou sobre os Legends, eu acho que se fosse fazer novos Legends, além de explicar a origem de todas essas coisas, poderia também expor novas possibilidades. No caso que eu estou me referindo, eu não vou dizer que é uma mecânica, mas seria uma regional, que é os ancestrais. Ancestrais, ignora. Porque eu gosto dos ancestrais, deles ser algo antigo, e eu fiquei pensando, se Kalos é uma região muito avançada, será que esses robóticos, eles vão ter influência em ZA? Talvez. Eu não sei te dizer porque eu realmente eu não vi nada envolvendo ZA, nenhuma teoria, nem nada, porque eu já disse, eu não me importo com ZA. Eu odeio caos. Eu quero que o caos vá pro inferno. Mas talvez. Talvez. Meu Deus do céu! Tá matando cachorro aqui. Mataram o cachorro. Mas enfim, como eu falei, é uma possibilidade por ser uma mecânica muito. Não mecânica, mas uma forma regional que foi mostrada no Scarlet Violet. Aí chegou o dele dizer, ele é tudo futurista e tal. Então me questionei. Ou pode ser uma mecânica, ou pode ser uma espécie de suposição para novos Pokémons, ou formas regionais que podem estar vindo. Sei lá, se for uma região pós caos atual, por exemplo, Paldeia teve esses Pokémons futuristas,
ou pode ter vindo de Kalos, ou essa tecnologia foi exportada para Kalos. Acho mais fácil ter surgido em Kalos, porque é uma cidade que está muito avançada tecnologicamente e, como é que eu posso dizer? É uma cidade moderna. Uma Sim. cidade que eu imagino que Kalos tenha os recursos para poder pesquisar sobre tudo que acontece, tudo que ocorre nas pedras. Então, é mais possível que não tenha sido exportado, mas eles encontraram e pesquisaram. Então, sei lá, poderia ter uma possibilidade desses Pokémons robotizados terem Mega Evoluções também? Os robotizados eu acho um pouco difícil. Talvez teria um negócio à parte para Pokémon robotizado, porque o negócio da Mega Evolução é que acontece um negócio genético e eles acabam sofrendo muito do processo para mudar o seu corpo e ficar mais forte. O Sim. negócio de robótico talvez teria que ter um item à parte, porque não funciona assim. Se você usar alguma coisa num robô que vai quebrar ele, só vai quebrar. Só vai quebrar, não vai ter uma adaptação pra isso. Eu acho que eu entendo o ponto por ele ser. Não é uma carne. Quais são os Pokémons que tem Mega Evolução? Deixa eu ver aqui. O Lucario, o Tiranitar, o Se eu for parar pra ver, não tem nenhum, entre aspas, Pokémon robotizado ou afins que tenha Mega Evolução. Metagross talvez, mas ele não é um robô. Ele ainda é um ser vivo, ele ainda tem carne ali no meio, provavelmente. Sim. É metal. Sim. Mas tem carne. Deve ter. É vivo. É possível. Então, o que eu tô entendendo? Por ser uma coisa que mudasse o DNA, como você falou, teria que ter algum recurso que possibilitasse a Mega Evolução. Sim. Acho que Então, talvez dar uma nova utilidade pro negócio dos upgrades. Botar no Pokémon, usar na batalha, que tal? E aí talvez faria mais sentido. sim. O item Tá, upgrade, não é sei. muito difícil isso, porque eu ia falar sobre o Mewtwo, só que o Mewtwo, mesmo sendo uma criação humana, ainda é feito de carne. Então faz sentido ele ter Mega Evolução. Sim, sim. Faz sentido. O Então, Mew é de carne. É um gato. Então eu fiquei pensando, o que pode ser essa questão da Mega Evolução e o que pode ser esses robôs? Do que eles são, por que eles foram criados e por que tem Mega Evolução? Se essa tecnologia vai ser exportada de lá para outras regiões, é muito complicado, muitas coisas para se ver. Muitas dúvidas, poucas respostas. Mas eu acho que já tá bom por hoje, né? A gente falou bastante coisa, deu uns 40 minutos. Não sei se tem mais algo a falar. O que tu acha? Acho que tá bom. É uma boa quantidade de conteúdo pra ti. Pra nós, no caso. O programa é meio que nosso, vamos dizer assim. Mas enfim, pessoal, se você gostou do vídeo, e você pode criticar a gente, você pode concordar e discordar com coisas que você acha sobre o que falamos aqui, e colocar comentários para a gente possa ler e discutir de forma pacífica. Por favor, de forma pacífica. Cada um tem o seu tipo de opinião, e metade que a gente falou aqui pode ser uma certa ironia, pode ser um jeito que a gente fala, etc. Não leve 100% a sério, certo? Mas enfim, agradeço. É completamente nossa opinião. Não vem incomodar meu chefe. Mas enfim, eu espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado, Vir, pela participação. Espero que próxima vez a gente possa fazer mais programas se tudo der certo. Tá ótimo, tá ótimo. Sempre que precisar, eu tô aqui, chefinho. Mas foi isso e até a próxima. Tchau, tchau.